Querido amigo Paulinho, uma pessoa, meu nome é Keila. Keila, e naquele dia, como de costume, logo pela manhã, eu estava ouvindo já e acordei com o barulho do meu filho Arthur. Ele já estava correndo pela casa. Na verdade, o Arthur sempre foi um menino sapeca, como a gente fala, né? Um garoto sapeca. Corria pela casa, ele sempre foi uma explosão de energia e de alegria. Um furacão, um verdadeiro furacão que não conseguia ficar parado por um segundo sequer. 5 aninhos, ele já tinha habilidades de transformar um dia tranquilo numa aventura cheia de travessura e energia. Energia, energia, energia. Ele não parava, inclusive. Aqui um parênteses na sua história. Você sabe que eu estou vendo a série do Senna na Netflix? E o Senna também com essa idade de 4 anos. Era 1964, ele é de 60, que nem eu. Então ele com 4 aninhos, ele saía, não parava. Ele entrava na oficina do pai como se ele estivesse dirigindo um carro, correndo, fazendo as curvas. Criança com essa idade, 4, 5, 6 anos, olha, tem um pique, tem uma energia e a gente tem que acompanhar. A natureza é sábia. A natureza é sábia, por isso, viu, o Reinaldo, e você que está me ouvindo aqui no canal, que a gente tem que ter os filhos assim mais cedo. Ô Paulo, então você é contra que alguém tenha os filhos mais velhos? Não, nada contra. Até também é legal, se pensar por outro aspecto, acaba rejuvenescendo o pai mais velho. É ou não é? Ou a mãe mais velha. Paulinho não era um pique. Pique, 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 pique. É uva, é pique, é alegria, assim. Aquela manhã não seria diferente. Eu mal podia esperar para ver o que ele aprontaria. Arthur, o nome dele. Arthur, ele começou a andar cedo e desde então, eu e o Clemerson, você viu que coincidência? O dela é Keila, com K. E o nome do marido dela é Clemerson, com K também. Acho legal quando o casal tem assim as mesmas iniciais. Ainda mais quando a inicial é K e tão rara, né? Muito bem. Então, Paulinho, meu marido Clemerson e eu aprendemos a viver em constante estado de alerta com ele. Um olho no peixe, outro no gato. Cuidado com o Arthur. Ele não para. A casa era pequena, mas o Arthur conseguia explorar cada cantinho com uma curiosidade insaciável. Eu me lembrava que quando ele era apenas um bebê, tão pequeno e delicado, e envolvia assim os meus dedos, ele segurava com a mãozinha, os meus dedos, sabe? E às vezes a mãozinha não dava conta. Agora, meu menino travesso estava sempre abrindo gavetas e jogando tudo para fora como se fosse um jogo divertido. Era impossível não rir das travessuras do Arthur, mesmo quando eu sabia que teria muito trabalho para arrumar depois. Mãe, é padecer no paraíso, já dissera alguém. Uma memória específica me fez sorrir. O dia em que Arthur decidiu que o gato da vizinha precisava de um banho. O gato da vizinha era branco como a neve e Arthur achava que ele estava sujo. Eu não sei onde ele viu sujeira no gato. O gato era branquinho. Sua lógica infantil era inabalável. Assim que ele avistou o bichano lá no quintal, ele correu, pegou a mangueira que nós tínhamos deixado encostada na parede, e o que parecia ser uma boa ideia, rapidamente se transformou num verdadeiro desastre aquático. Ele conseguiu abrir a torneira e, com a mangueira e determinação digna de um cientista maluco, ele começou a molhar o coitado do gato, esticando com o dedinho, apertando aquela mangueira para que a água fosse longe. A cena se desenrolou como um filme cômico. O gato, surpreso e encharcado, saiu correndo como se tivesse visto um fantasma. E eu ouvi até um miado alto do gato ecoando pelo quintal, enquanto o Arthur ria descontroladamente, achando tudo aquilo o maior barato, a maior diversão do mundo. Quando a vizinha Vera veio reclamar nervosa comigo. Ô Vera, você me desculpa, mas eu tô rindo.
eu não consegui controlar o riso. Filho da gente, a gente ri, né? A Vera não estava rindo, não. Mas eu achei tanta graça ao imaginar a cena do gato encharcado, ensopado, tentando escapar do meu pequeno artista da travessura, o Arthur. Mas a expressão da vizinha era tudo menos engraçada. Ela estava brava e eu sabia que precisava saber lidar com essa situação. Expliquei para ela que o Arthur era apenas uma criança curiosa e cheia de energia, uma bolha de alegria que não parava quieta. Mas isso não parecia ter acalmado os ânimos da Vera, a vizinha, não. As palavras pareciam flutuar no ar sem causar efeito algum. Era como tentar apagar o fogo com gasolina. Eu acho que porque eu ri. Sabe quando a pessoa vem esperando que assim, a mãe fala assim: não, deixa esse menino comigo. Eu vou dar uma surra nesse moleque. Olha aqui, que é isso? Como é que faz um negócio desse com o teu gato? E ela tinha essa expectativa. Só que quando ela me conta a história, eu dei risada. Eu acho que eu provoquei nela alguma coisa. Com certeza provoquei. No dia seguinte, enquanto tentava organizar algumas coisas na casa, ouço novamente os gritos do meu filho lá fora. Aí o coração disparou. O que teria ele feito dessa vez? E ao olhar pela janela, eu vejo o Arthur subindo na mangueira do senhor Cícero. A mangueira que eu falo agora não é mais a borracha, não. A mangueira é a árvore. Eu vejo o Arthur subindo na mangueira do senhor Cícero para pegar algumas mangas maduras que pendiam dos galhos baixos. A cena era hilária. Ele estava todo concentrado e determinado. Mas logo ele teve a brilhante ideia de atirar uma manga na cabeça do pobre do cachorro do seu Cícero, quando o bichinho latiu ao vê-lo subindo na árvore. O cachorro saiu correndo e latindo como se estivesse em chamas. A risada escapuliu dos meus lábios antes que eu pudesse me controlar. Cícero ficou tão nervoso que chamou o Clemerson, meu marido, para uma conversa sobre as travessuras do Arthur. Ô, seu Clemerson! Seu Clemerson, dizia o Cícero com um tom indignado. Se o menino pedisse, eu lhe daria algumas mangas, mas não precisava fazer o que ele fez. Além de subir para pegar as mangas, ele quis dizer roubar. Ele deve ter machucado o meu cachorro, viu? Precisa dar um jeito nesse moleque aí. Eu saí de perto para, de novo, não cometer o erro que eu tinha cometido com a vizinha. Eu sabia que Clemerson ficaria preocupado com mais uma reclamação sobre o nosso filho travesso, mas também sabia que ele adorava o nosso filho tanto quanto eu. Era difícil para mim, para ele, ficarmos bravos com o Arthur. A gente achava aquilo normal. Normal. Sua inocência, sua alegria eram contagiantes. Ele era arteiro. Uai. Mas qual é o moleque que não é? Qual é o moleque que não é? Ô Paulinho, você não foi arteiro? Eu também aprontava das minhas, né, Renato? Você também aprontava, né? Todo mundo aprontava. Enquanto observávamos o nosso pequeno explorador de ações, não podíamos deixar de sentir um misto de preocupação e diversão. Quando o Arthur chegou aos 6 anos, o Arthur estava empolgado na frente da televisão. Ele tinha acabado de assistir a um episódio do seu desenho favorito, O Homem-Aranha. Como ele gostava desse Homem-Aranha! As aventuras do herói que balança entre os prédios de uma cidade o deixaram tão animado que ele decidiu que precisava ser como o ídolo dele. Ele queria porque ele queria ser o Homem-Aranha. Ô mãe, eu quero uma roupa do Homem-Aranha, mãe. Ô pai, eu quero uma roupa do Homem-Aranha. O que você quer ganhar? Eu quero uma roupa do Homem-Aranha. Mas o que você precisa? Eu quero uma roupa do Homem-Aranha. Teve jeito. Não teve jeito. Clemerson voltou com a roupa do Homem-Aranha para ele outro dia. Ele vestiu aquela roupa do Homem-Aranha. Ele se transformou.
O moleque se transformou, ele se sentiu o próprio. Ele fazia as poses. O Homem-Aranha anda assim, com as mãos também no chão, querendo tocar o chão. Era assim que ele começou a andar. Era assim que ele começou a andar, ele era o Homem-Aranha. Olhou ao redor, viu os móveis da sala. Se o Homem-Aranha consegue escalar tudo, ele também conseguia. Pensava e fazia. Com um sorriso travesso no rosto, ele começou a subir no sofá, pulando de um lado para o outro. Aliás, do sofá para a poltrona, ele voava. Vocês imaginam aí? A cada salto ele gritava: "Eu sou o Homem-Aranha, mãe!" Mas a aventura não durou muito tempo. Quando ele decidiu escalar a estante, sua empolgação fez com que ele não prestasse atenção nos passos. Em um movimento mais ousado, o Arthur tentou alcançar um livro na prateleira mais alta, mas perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura alta para o seu tamanho. O impacto foi forte e logo em seguida ele sentiu uma dor intensa assim na cabeça. É o perigo que tem, né? É a criança bater na cabeça. Era o meu medo também. Arthur se levantou rapidamente, mas logo percebeu que ele não estava bem. Algo estava errado. Ele tocou a sua cabeça e sentiu um caroço. Era o tal do galo, né? Você bate a cabeça, sai aquele galo. Ai, ai, que mãe, ai! Exclamava enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu tinha ouvido o barulho da queda dele lá da cozinha. Corri até ele preocupada. Essa história de Homem-Aranha, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Ao ver o galo, o tamanho do galo na sua cabeça, eu sempre tive aquela reação. Eu acho que era uma defesa minha. Eu querendo despreocupar-me, eu comecei a rir. É um galo, filho, é um galinho. Vai passar. Ai, mãe, tá doendo. Eu tentava acalmar Arthur. Ó, eu acho que deu pra você aprender a lição. Você não pode sair pulando por aí. O Homem-Aranha mesmo, ele faz isso com muita segurança. Tem rede protetora. Ele nem sabia o que era isso. Eu estava tentando doutriná-lo. Você precisa ter cuidado, filho, eu dizia enquanto colocava uma compressa fria na cabecinha dele. O tempo parecia voar. A cada dia com Arthur era uma nova montanha-russa de emoções. Lembro-me daquele dia em que ele completou 8 anos. Em março. Deveria ser apenas uma comemoração, mas se transformou num espetáculo digno de Hollywood. Arthur estava tão animado com a ideia de fazer um aviãozinho de papel que parecia que cada célula do seu corpo pulsava com excitação. Ele se dedicou a dobrar o papel com tamanha precisão, como se ele estivesse criando uma obra-prima. Ele aprendeu, foi na escola. Acho que a professora, a tia, ensinou. Mas, claro, a mente inquieta dele não se contentou como um simples ato de jogar o aviãozinho para o alto e o aviãozinho sair voando. Quando ele decidiu colocar fogo no aviãozinho, nós tínhamos tido uma apresentação na cidade da Esquadrilha da Fumaça. Ele tinha visto aqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça. Então ele colocou fogo no rabinho do avião. Meu coração disparou. A imagem dele jogando aquele avião e, de repente, aquela chama no ar me deixou paralisada por um segundo. Era uma cena surreal, misto de horror e fascínio. O brilho das chamas refletia nos olhos dele e, naquele momento, eu percebi que ele não estava apenas brincando. Ele estava testando os limites da sua imaginação e da realidade. Corri até ele como se eu estivesse em câmera lenta e as palavras escapando da minha boca num grito quase silencioso. Arthur, não! Arthur, não! Arthur! E quando eu consegui apagar as chamas, eu senti um alívio profundo, mas também uma pequena pontada de admiração pela ousadia dele. O pessoal falava que eu protegia demais, eu ria. No fundo eu achava engraçado. Meu filho...
Eu procurava esconder dele para rir. Na escola, Arthur continuava a ser a estrela das travessuras. Durante os recreios, suas aventuras eram como capítulos de um livro emocionante. Ele escalava paredes como um pequeno Tarzan, espiando o banheiro das meninas, com uma audácia que deixava, ao mesmo tempo, eu admirada e preocupada. Como é possível ter tanta energia assim? Para mim, energia, energia, energia. E eu perguntava se ele realmente entendia as consequências das suas ações, ou se apenas via o mundo como um grande playground. E então veio aquele dia. E aquele dia foi um dia diferente. Eu recebi um chamado da escola. Ô, dona Keila, me olhou a professora com uma expressão que misturava preocupação e exasperação. Ô, dona Keila, o Arthur trouxe uma caixa de fósforo com uma barata e ele soltou a barata para assustar as meninas aqui na sala de aula. Eu de novo tive aquela reação, aquela que eu tive com a vizinha. Ele fez isso. Ele fez isso. Desculpa. Ele fez isso. Ai, que esse menino. Esse. Desculpa, perdão. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava agir. A professora não gostou do meu riso, não. Ela se manteve séria. Eu precisava agir. O coração apertava ao pensar na professora preocupada e nas meninas assustadas. Eu dei naquele dia uma bela bronca nele. Quando o Arthur completou 10 anos, sua criatividade não conhecia limites. A cena do jardim da Dona Dulce ainda me fazia rir e suspirar ao mesmo tempo. Ele cortou todas as rosas com tanto entusiasmo para dar à menina que ele gostava da escola. Ao ouvir a Dona Dulce reclamar sobre o seu jardim arrasado, eu queria me esconder debaixo da mesa. Ela estava furiosa. Suas palavras ecoavam como trovões. Se fosse só uma flor! Ô, Keila, ele pegou todas as minhas rosas, Keila, todas! Ele cortou todas as flores. Eu passei meses cuidando delas. Dizia a vizinha, eu passei meses. E ali estava eu, tentando encontrar palavras para defender o meu filho, enquanto eu imaginava a cena do jardim devastado. O riso estava embutido. O olhar dela era de quem havia perdido algo precioso. E eu compreendia a sua frustração. Sim, porque eu também sabia o quanto ela amava aquelas flores. E ao mesmo tempo, meu coração batia por Arthur, por sua energia incontrolável e pela sua maneira singular de ver o mundo. Era difícil controlar aquela tempestade criativa dentro dele. E em momentos assim, entre sorrisos nervosos e desculpas sinceras, eu percebia que cada travessura era apenas mais um passo na jornada única do meu pequeno aventureiro. Ele que vivia sobre os telhados. O menino era terrível, conforme dizia a vizinhança, e eu só o achava cheio de energia. Ele está em cima do telhado, Keila! Ele vai quebrar minhas telhas! Arthur! Pelo amor de Deus, como você subiu aí, filho? Quebrou tudo as minhas telhas. Olha, é falta de você consertar agora, Keila. E o meu marido teve que contratar, de fato, um telhadista para dar uma arrumada nas telhas. Seu Manuel ficou tão zangado. O peso das reclamações da escola, dos vizinhos, preocupados com as travessuras do Arthur, começaram, de repente, a me sufocar. Ou esse peso começou a me sufocar. Eu, como mãe, queria entender o que estava acontecendo, mas as palavras travesso e desobediente pareciam não capturar a essência do meu filho.
No fundo do meu coração, eu sentia que havia algo mais profundo por trás da sua inquietude. Então, naqueles anos 90, algumas condições neurológicas, elas eram tabus, né? Até aqueles anos 90 era tabu. Era uma época em que as crianças eram frequentemente rotuladas sem uma verdadeira compreensão de suas necessidades. Eu olhava para o Arthur com seu sorriso radiante e olhos curiosos e sabia que ele era especial. Mas o mundo parecia não enxergar isso. As constantes chamadas da escola, os olhares desaprovadores dos vizinhos começaram a pesar no meu coração de mãe, como se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras. Então eu decidi que eu precisava de respostas. E com um misto de esperança e de ansiedade, eu levei o Arthur ao médico. Foi assim que eu procedi. Levei o meu filho ao médico. O consultório estava cheio de cheiros estranhos e sons abafados. Mas eu estava focado naquele momento que realmente importava. Eu queria entender o meu filho. E após uma avaliação cuidadosa daquele especialista e algumas perguntas delicadas sobre o seu comportamento em casa e na escola, o médico olhou para mim com uma expressão compreensiva, examinando o que havia resultado dos exames feitos. Dona Keila, o seu filho sofre de uma coisa chamada hiperatividade. Nesse momento eu senti um turbilhão de emoções, alívio por finalmente ter uma explicação, mas também preocupação pelo que isso significava para o futuro dele. O médico começou a explicar que crianças hiperativas têm dificuldade em se concentrar e controlar seus impulsos. Suas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu refletia sobre tantas situações em que Arthur parecia estar num mundo à parte, preso em sua própria tempestade interna. Lembrei-me das vezes em que ele não conseguia ficar sentado durante o jantar, das suas tentativas incessantes de explorar cada canto da casa como se fosse um pequeno aventureiro em busca de tesouros escondidos. Naquela consulta, recebi orientação valiosas sobre como lidar com essa condição desafiadora. Comecei a pesquisar mais sobre hiperatividade na biblioteca local, mergulhando em livros e artigos que falavam sobre estratégias para ajudar crianças como Arthur. Cada página virada era como uma luz que se acendia e eu estava começando a entender o mundo do meu filho, a compreender a hiperatividade. Foi um divisor de águas na minha relação com meu filho. As travessuras dele deixaram de ser meras desobediências. Agora, eu via cada ato como uma expressão da sua natureza inquieta e curiosa. Eu comecei a criar rotinas mais estruturadas em casa, estabelecer horário para atividade que canalizasse aquela energia criativa dele, desde artesanato até jogos ao ar livre. Arthur também começou a participar de atividades extracurriculares, aulas de karatê, de judô, até mesmo natação. O médico disse que precisa cansar esse menino. Ele tem uma energia infindável. Eu me lembro do brilho em seus olhos quando ele vestiu o primeiro kimono dele, todo empolgado e cheio de energia. Cada chute e soco, ele não apenas liberava energia acumulada, mas também ganhava confiança em si mesmo. O karatê se tornou um espaço sagrado para ele, onde ele aprendeu disciplina, respeito, e eu vi o sorriso dele brilhar ainda mais ao conquistar cada nova faixa. E a natação? Ah, como ele amava mergulhar nas águas daquela piscina imensa. As primeiras aulas foram um desafio, ele tentando equilibrar e aprender a flutuar. Mas quando finalmente conseguiu dar as suas primeiras braçadas, o olhar de pura alegria em seu rosto era inestimável, como se ele estivesse conquistando o mundo. Essas novas experiências ajudavam-no a desenvolver habilidades sociais importantes, fazendo amigos e aprendendo a trabalhar em equipe. Eu vivia um mundo diferente agora e via no sorriso dele brilhar essas atividades. Finalmente ele tinha espaço
para ser quem realmente ele era. O menino arteiro, 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 desobediente, desobediente, desobediente. Ele não era mau. Ele não era mau. Ele tinha muita energia. E hiperativo. À medida que o tempo passava, Arthur crescia, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ele começou a entender suas limitações e, o mais importante, aprendeu como lidar, melhorar com elas. As travessuras diminuíram gradualmente. Lembro de um domingo, quando nós decidimos fazer um passeio no parque local. Foi aí que eu vi toda a sua evolução refletida no comportamento calmo e divertido enquanto ele jogava bola com outros meninos. Ele corria alegremente pelo campo sem querer subir nas árvores ou fazer alguma travessura inesperada. Ao invés disso, ele se juntou aos outros meninos numa partida animada de futebol, rindo, comemorando cada gol como se fosse uma verdadeira conquista. A vida ao lado de Arthur sempre será cheia de desafios. Mas agora eu sei como lidar melhor com eles. Assim como aprendi a valorizar cada momento especial ao lado do meu filho único. A correria do dia a dia pode ser intensa. Sou uma mãe ocupada tentando acompanhar sua energia incessante, mas nunca eu deixaria passar despercebido o seu sorriso contagiante. Cada risada, cada abraço, cada olhar, aliás, olhares cúmplices, são tesouros que eu guardo no coração. O Arthur cresceu. O Arthur virou um homem. Hoje, passados 33 anos do nascimento de Arthur, olho para trás com carinho ao lembrar das aventuras malucas daquele menino travesso. Cada história é um capítulo importante das nossas vidas juntos. Repleto não apenas das travessuras dele, mas também das lições valiosas aprendidas ao longo desse caminho. Aprendi a ser paciente, a celebrar as pequenas vitórias e a encontrar alegria nas coisas simples da vida. Arthur me ensinou que o amor é uma força poderosa que pode superar qualquer obstáculo e que cada dia é uma nova oportunidade para se criar memórias inesquecíveis. Hoje eu estou escrevendo para falar do Arthur. Porque eu recebi tantas reclamações do meu filho. Tantas reclamações. A diretora da escola me ameaçou que se ele não melhorasse, ela o expulsaria. Os vizinhos passaram a odiá-lo. Ele aprontava com as flores, com as frutas, com o cachorro, com o gato. Soltou o passarinho do seu Manuel, que tinha um viveiro. As pessoas diziam que, por ignorância, hoje eu compreendo. Esse menino, Keila, nasceu com um espírito muito ruim. Sei lá se ele não é a reencarnação de Hitler, me falou seu Manuel quando viu a passarada dele do viveiro toda voando pela vizinhança. Esse menino é Hitler reencarnado. Meu marido sofria. Eu também sofria. E me acusavam. Ele é assim. Tem uma palavra do interior que o pessoal usa muito e vocês vão me entender. Porque você acoita. Já ouviu essa expressão? Acoita, de acoitar. Você acoita o menino. Você ri. Eu tentava ser séria. Mas diante de tanta ignorância com o meu filho, Hitler reencarnado, expulso da escola, o menino veio para ser um desordeiro. O menino veio para colocar fogo no mundo. É porque ele é filho único, disse um tio meu. Se vocês tivessem tido outro filho, não seria assim. Ninguém aguenta o moleque. Era energia.
O médico esclareceu: hiperatividade. Ele não é único, há tantos. A minha carta hoje, a minha história hoje, em que Arthur tem seus 33 anos, se casou com Heloísa e me deu um neto lindo chamado Robert. Quantos e quantos Artures existem por aí? Quantos Artures? Hiperativos, mal visto pela vizinhança, mal visto pela escola, e o pior é quando é mal visto pela própria mãe, pelo próprio pai, se marginaliza. Aí sim, quando você marginaliza uma criança assim, você empurra para a marginalidade, óbvio. Você marginaliza, aí ela vai canalizar a energia dela em coisas ruins. Parece que... Ô Paulinho, parece que a minha carta parece boba. Parece boba porque eu quase falei de tragédias que não se resultaram em tragédias. Mas você não pode imaginar o tamanho da utilidade dessa minha carta, porque eu quero tocar o coração dessa mãe, desse pai, que tem uma criança hiperativa em casa e todo mundo reclama, tio, tia, vó, vizinhos, escola, todo mundo reclama. E aí você começa a acreditar que você está criando um desordeiro. Você acredita que está criando um revoltoso? Um que veio para colocar fogo no mundo, ou pode ser menina também. Uma que veio para colocar fogo no mundo. Ei, Arthur, meu filho, você se tornou meu orgulho. Eu ainda guardo aquela roupinha dele do Homem-Aranha. Ele queria ser o Homem-Aranha. E um dia ele passou, vocês acreditam, de um telhado para o outro, vestido de Homem-Aranha? Os telhados eram próximos, mas ele pulou de um para o outro. Houve risco, sim. Houve perigo, sim. Muitos. Mas eu nunca deixei de acreditar no meu filho. Ri quando as vizinhas queriam que eu chorasse. Mas eu fiz o que era certo. Minha carta que parece boba. Eu quero, Paulinho, que você apresente. Eu quero que você coloque no ar, para que as pessoas discutam sobre crianças assim. E que essas mães e que esses pais, se não estão aprendendo, se não souberem como lidar com a situação, que procurem imediatamente uma ajuda médica. Foi o meu caso. Eu e o meu marido procuramos uma ajuda médica, que, aliás, resultou em coisas boas. Meu filho não é a reencarnação do Hitler. Viu, seu Manuel? É um grande homem, trabalhador, sério e um exemplo para todos nós. Eu espero ter contribuído com pelo menos uma pessoa, fazendo com que ela entenda o porquê do filho dela ser diferente, da filha dela ser diferente. Não é culpa dele, não é culpa dessa menina, nem desse menino. É da natureza deles. Hiperatividade, ninguém pede para possuí-la. Nasce com a pessoa.